Olá, hoje o programa Referencial traz à tona um problema que já é antigo, mas é crime. Eu estou falando de alienação parental. Se você não sabe o que é e quais são as penalidades, acompanhe o programa de hoje que vai exibir uma matéria completa sobre este assunto. Bom, e depois do intervalo a gente volta para falar com vocês sobre alienação parental. Você sabe do que se trata e quais são as penalidades para quem pratica alienação parental? É o que você vai saber depois do intervalo. Não mude de canal porque eu não demoro. Alienação parental é considerado crime no Brasil. Mesmo assim, mais de 20 milhões de crianças em todo o Brasil sofrem de alienação parental. É o que você vai acompanhar agora numa matéria especial que preparamos para você. Fique ligado. No Brasil, o número de casais divorciados cresce a cada dia e, na mesma proporção, cresce também o número de casos de alienação parental em que um dos cônjuges tenta influenciar a criança contra o outro, provocando estragos emocionais grandes. A gente sente falta dele, mas aí quando ele chama a gente pra ficar com ele, a gente não quer ir também, porque ele fica contra a mulher. Ele começa a falar mal da mamãe e a gente não gosta disso. Ele também fala muito mal dela, ele fica desejando mal pra ela. A maioria das vezes ele xinga ela. Quando a mamãe liga pra ele, ele não fala direito com ela, ele tem que estar procurando uma briga. Então não é legal isso. Para proteger a criança e o adolescente de situações como esta, existe a Lei de Alienação Parental, que prevê punição para quem apresentar falsa denúncia contra o genitor com o objetivo de dificultar a convivência da criança ou adolescente com a mãe ou o pai. A Lei de número 12.318 de 2010 prevê ainda outras punições para quem tenta manipular os filhos. Da advertência ao genitor alienador, a aplicação de multas, a mudança do regime de guarda, ou seja, se na verdade a guarda está compartilhada, pode vir a ser unilateral em favor daquele genitor alienado, certo? Ele prevê também, inclusive, a suspensão da própria autoridade parental daquele que estiver sob estiver, na verdade, com esse direito de guarda e vigilância sobre o menor, que pode ser, na verdade, um terceiro, não necessariamente o genitor. E há também a possibilidade, inclusive, das sanções penais previstas no próprio Código Penal. Ou seja, ainda que haja as previsões nesta lei específica dessas determinações judiciais, há também, não se pode esquecer que ele pode incorrer em sanções penais previstas no Código Penal. Conforme a lei, é alienação parental. Realizar campanha de desqualificação contra o pai ou a mãe. Atrapalhar o contato dos filhos com o genitor. Criar empecilhos para a convivência familiar. Omitir deliberadamente ao genitor informações importantes sobre a criança e o adolescente. Mudar de domicílio para um local distante, visando dificultar a convivência dos menores com o outro genitor e familiares. Apesar dos números apontarem as mães como responsável maior pela prática de alienação parental, o pai também dá sua negativa contribuição quando tenta manipular afetivamente os filhos contra a mãe. É o que acontece com esta senhora, que preferiu preservar sua identidade. Ela fala da dificuldade que está tendo para preservar emocionalmente os filhos e espera que o ex-marido amadureça e pare de provocar estragos emocionais nas crianças. Na verdade, houve um abandono afetivo na minha história, né, com as crianças e ele. Existe esse abandono afetivo. E eu tento administrar, né, tento dar o suporte dentro da minha possibilidade também, suprindo isso, tratando bem, com carinho, conversando muito. O diálogo é muito importante com as crianças, tentando explicar para elas de uma maneira simples, né, o que está acontecendo. E a gente vai tentando administrar.
Espero que ele amadureça, né? Que ele tenha consciência e ele descubra o mal que ele tem causado aos próprios filhos, né? Juntando pais e mães, estima-se que 80% dos filhos de pais divorciados já tenham sofrido algum tipo de alienação parental e que cerca de 20 milhões de crianças passem por esse tipo de violência, tendo consequências trágicas no seu desenvolvimento psicossocial. Olha, diante da matéria que nós acabamos de exibir, resolvemos buscar a ajuda de um psicanalista para entender melhor esse comportamento. É o que você acompanha agora no quadro de entrevista. Bom, para falar sobre comportamento de casais que já se separaram e que continuam praticando alienação parental, nós resolvemos conversar com o psicanalista Ernesto Mandelli. Doutor Mandelli, nós acabamos de exibir a matéria aí que mostra o depoimento de duas crianças falando sobre essa questão, né? E a minha pergunta para você é: qual é o tamanho do prejuízo emocional para essas crianças e para outras que com certeza estão vivendo a mesma situação? Bem, o problema, vamos dizer assim, a dificuldade emocional, o prejuízo emocional, ele vai ser de acordo com o tempo que essas crianças passam nesse processo de alienação parental. Então, você tem vários prejuízos, por exemplo, ansiedade, depressão, aumento do suicídio, aspectos de uso de drogas e de álcool, dificuldade nos relacionamentos afetivos dessas crianças quando forem adultas. E em alguns casos nós temos até problemas de identidade de gênero, né? O que significa isso? A necessidade de identificação do masculino ou do feminino não é feito de forma adequada por aquela criança que sofre de alienação parental. Então nós temos todas essas características, esses prejuízos que podem acontecer com crianças que têm alienação parental. Agora, o que leva uma pessoa a praticar alienação parental? É desejo de vingança? É o que, doutor Mandelli? É um desejo de vingança, além de ser um problema emocional, né, um distúrbio emocional que a pessoa sofre, porque ela não consegue lidar com o término da relação. Então ela culpa o outro, no caso o genitor alienado, como se ele fosse o único e exclusivo responsável por esse processo de separação. E com isso prejudica emocionalmente os filhos? Com certeza que vai prejudicar os filhos, né? Pelo mínimo que seja, há sempre um prejuízo para as crianças. Quem pratica mais, doutor Mandelli, pela sua experiência no consultório, você acha que é mais o homem ou a mulher? Pela experiência no consultório, é mais a mulher, né? Por quê? Porque normalmente é a mulher que fica com a guarda dos filhos. E o fato do outro cônjuge estar longe, estar afastado da convivência das crianças, a fantasia que as crianças criam de forma negativa em relação ao outro cônjuge é maior. Então, normalmente, nós temos uma característica maior por parte das mulheres nesse processo de alienar a relação dos filhos com o pai, denegrindo a imagem do pai, dificultando visitas, né? Sonegando informações da vida dos filhos. Então, é um processo, infelizmente, muito comum no nosso país, tanto é que a questão de mais ou menos 2 anos para cá se tornou um crime a alienação parental. Doutor Mandelli, qual o conselho que você daria para essas pessoas, tanto para o homem como para a mulher, no sentido de preservar aí o lado emocional dos filhos? Bom, o ideal foi que não houvesse isso, seria que não houvesse isso, mas infelizmente a alienação parental ela não se resolve sozinha. Então a pessoa tem que procurar uma ajuda, né? Primeiro, uma ajuda psicológica e, em muitos casos, uma ajuda jurídica, né? Porque só por si isso não vai resolver. Então, a pessoa que faz, o cônjuge que faz a alienação parental, ele dificilmente reconhece que ele está fazendo isso, né? Então, ele já vai ter dificuldade de aceitar um processo de negociação. Então, muitas vezes a mediação de um juiz da área de família pode ser que dê algum encaminhamento, mas as crianças vão precisar de ajuda psicológica.
Muito obrigada pelas dicas, pelas informações, muito importante. A gente espera ter contribuído aí com vocês, ajudando a esclarecer algumas dúvidas sobre alienação parental. Obrigada, doutor Mandelli. De nada. Bom, o assunto é sério e, de fato, os pais precisam ficar atentos para não prejudicar emocionalmente as crianças, não é verdade? O programa Referencial vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!